Abra a tua palavra no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 12. Jeremias, capítulo 2, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor, ela tem algo muito interessante para nos dizer. Quantos acharam? Diga amém. Amém. A palavra diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai grandemente desolados, diz o Senhor. Versículo 13: porque meu povo fez duas maldades, ou em outras versões, dois males me cometeram, não é? A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas fendidas ou cisternas rotas que não retêm águas. Pai, nós queremos nesta noite te louvar, te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos nesse lugar. Poderíamos estar em tantos outros lugares, mas aprove o Senhor que pela graça nós fomos trazidos a esse lugar. Ó Deus, e a verdade é que nós não podemos passar aqui um tempo sem que nada aconteça em nossas vidas. Precisamos que a tua palavra nesta noite venha nos impactar. Precisamos que a tua palavra nesta noite provoque um sentimento, ó Deus, de transformação em nossas vidas. Pai, nós não podemos passar, ó Deus, anos e anos na tua igreja, ouvindo a tua palavra e nada mudando em nossas vidas. A tua palavra é poderosa para produzir frutos em nossas vidas. Por isso, nesta noite, Deus, eu clamo por ti, para que o Senhor derrame, ó Deus, sobre os corações aqui presentes, ó Deus, uma graça de discernimento espiritual, que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra como sendo a voz do Senhor aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Toda dureza, toda insensibilidade, toda rebeldia contra a tua palavra, que caia por terra agora, no nome de Jesus, e que haja um espírito de liberdade nesse lugar, em o nome de Jesus, Pai. Visita-nos, ó Deus, com a tua gloriosa presença, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, queridos? Todo dia que eu preciso pregar a palavra, eu falo: Senhor, que desafio, Pai. Eu falo: Senhor, que luta, que desafio, porque na verdade é um desafio tremendo. Porque só quem tem autoridade de estar nesta condição, e que devido à autoridade que tem compromisso com o que faz, sabe da responsabilidade que é trazer uma palavra ao coração do povo, à igreja, uma palavra que venha de encontro à realidade daquela pessoa. Sabe, a palavra do Senhor, ela é bem clara, e ela nos diz no versículo 13: porque meu povo fez duas maldades. Antes que o Senhor fale a respeito das maldades que o povo realizou,
É tão interessante que Deus, o Senhor, Ele fala para Jeremias. Ele fala para Jeremias o seguinte: olha, Jeremias, que coisa horrível. Deus, Ele revela para Jeremias o podre da realidade que Israel estava vivendo. Deus, quando Ele diz no versículo 12, espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai grandemente desolados, ou estupefados, não é isso? Diz o Senhor. Ou seja, o fato de Israel ter cometido dois grandes males é algo que faz com que Deus ficasse totalmente horrorizado, decepcionado, frustrado. A decepção é clara, a decepção é visível. É visível. Por que decepção? Porque era um povo que Deus apostava, que Deus investia. Era um povo que Deus fez caminhar pelo deserto e deu livramento e vitória em todas as áreas. E quando chegou na terra prometida, expulsou os cananeus de lá. Para quê? Para que aquela terra fosse herdada pelo povo de Deus. Deus abriu as portas, Deus tirou os empecilhos que estavam na frente daquele povo. Deus conduziu aquele povo para que eles pudessem ver em todas as circunstâncias a mão de Deus caminhando com eles por todo aquele tempo no deserto. Mas quando Deus olha dos céus e percebe que este povo havia cometido dois males, Deus fica horrorizado. A verdade é que nada é novidade para Deus, porque Ele é um Deus que conhece todas as coisas. Nada é novidade para Deus. O jardim do Éden, o primeiro pecado, não foi novidade para Deus. Nada acontece como sendo uma novidade. Nós não podemos jamais pegar Deus de surpresa. Mas há atitudes, há escolhas que fazemos que de fato entristece o coração de Deus, porque Ele, uma vez que já nos alcançou, uma vez que já demonstrou amor pelas nossas vidas, é como um pai que não quer jamais que o teu filho o abandone. Então a tristeza de Deus é a tristeza de um pai por perder um filho, mesmo que ele saiba. Mas o coração de Deus dói quando nós trocamos os nossos desejos e valores pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Você pode dizer amém, querido? Amém. Preste atenção no que eu vou dizer, olha. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai grandemente desolados, diz o Senhor. Ficai grandemente desolados. A palavra está nos revelando aqui que a insatisfação era grande. Ele diz no versículo 13: porque meu povo fez duas maldades.
A mim me deixaram. Primeira maldade do povo. Deixaram o Senhor, o manancial de águas vivas. Segunda maldade do povo. E cavaram cisternas. Cisternas fendidas que já não retêm águas. Duas maldades o meu povo cometeu. Primeira, eles me deixaram. Eles me abandonaram. Eles deram as costas para mim. Segunda, cavaram cisternas fendidas ou rotas que não retêm águas. Deixaram um manancial de águas vivas para cavar cisternas rotas, que existe grande possibilidade de não reter as águas. Deixa eu clarear sua mente para você entender o que isso representa. Quando este povo deixa o Senhor, é porque a verdade é que outras necessidades encheram o seu coração. Outros deuses tomaram lugar do soberano nas suas vidas. Quando ele fala que a mim me deixaram, quer dizer que eles passaram a se dobrar diante de deuses. E não é um, não são dois, são vários deuses. Quando ele fala a mim me deixaram, quer dizer que eles estão prostituindo com outros deuses. Porque naquela época, os deuses deles de fato eram as imagens que eles construíam. Era a fonte de esperança, de fé que eles podiam fazer. E na maioria das vezes fazia-se aquilo com os ferros, com o ouro, com a madeira, enfim, aquilo que tivesse na mão, que pudesse se tornar em um Deus. Então eles criavam um Deus. Hoje não é tão diferente, porque nós criamos deuses na nossa mente, criamos deuses nos nossos olhos, criamos deuses. Os deuses são as pessoas, os deuses são os dinheiros, as finanças, os recursos, os deuses é a própria família, os deuses são as coisas materiais, os bens materiais. Os deuses podem ser tantos que nós também temos deuses. Pode parecer que não, mas também somos idólatras, porque adoramos a deuses que nós criamos, que não deveria existir em nossas vidas. Porque quando a palavra diz busque pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer que se eu tenho outras prioridades, então aquilo pode se tornar um Deus na minha vida. Quando eu entendo que buscar a Deus em primeiro lugar é entender que somente o Senhor é único e suficiente, Senhor e Salvador da minha vida. Somente Ele é o Todo-Poderoso na qual eu busco, eu creio, eu espero, eu confio, na qual eu tenho por fé, que é o único que pode fazer algo por mim. Quando eu busco o Senhor em primeiro lugar, quer dizer que eu não estou preso às coisas desse mundo. Antes de ter um compromisso com qualquer outra coisa, eu tenho primeiro um compromisso com Deus. Eu tenho primeiro um compromisso com Deus. Eu sirvo antes de servir a minha
família, primeiro eu sirvo a Deus. Antes de servir a minha profissão, primeiro eu sirvo a Deus. Antes de servir ao próximo, primeiro eu sirvo a Deus. Primeira coisa, querido, que eles cometeram e que foi gravíssimo. Eles deixaram o Senhor. Diga comigo, eles deixaram o Senhor. Venha comigo no capítulo 2, versículo 2. Olha o que, capítulo 2, versículo 2. Vai, clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor: lembro-me de ti, de que eras fiel na tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra onde não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, primícia das suas colheitas. Todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Primeira coisa, querido, que Deus quer revelar para o povo, para Israel, é que eles deixaram o Senhor. E aí o Senhor, antes de falar a realidade para Jeremias, ele diz a Jeremias: olha, Jeremias, esse povo era um povo fiel a mim. Esse povo era um povo que me priorizava, que acreditava, que cria, que eu estava com eles no deserto em todo o tempo. Era um povo fiel, Jeremias. Era um povo fiel, Jeremias. Este povo temia a mim, Jeremias. Lembro-me de ti, de que eras fiel na tua mocidade. Este povo era fiel, Jeremias. Eu não sei o que aconteceu, eles permitiram, eles deram espaço na sua vida, no seu coração, para serem influenciados, contaminados por outros deuses. Porque até então, Jeremias, eles eram fiéis a mim. É tão interessante, queridos, que se nós dermos conta da realidade nossa, muitas das vezes, a gente percebe que existe um alto e baixo em nossas vidas. Existe um momento que nós estamos pegando fogo. Existe um momento que a gente quer ganhar o mundo inteiro para o Senhor. Mas existe também momento que a gente não consegue fazer uma oração. A gente passa a semana toda e não conseguimos ler a Bíblia. Estamos talvez tão envolvidos em tantas outras coisas, estamos com a mente tão ocupada, estamos resolvendo tantos problemas, que a gente passa a semana toda e não nos lembramos que Deus existe. Acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e se tornando levianos. Não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém passava e homem nenhum morava nela? Eu vos introduzi numa terra fértil para comer o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, a contaminastes e fizestes da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores
prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após os que nada aproveitam. Olha para mim, querido. Um questionamento duro do Senhor a respeito da realidade que Israel estava vivendo. E a pergunta que o Senhor fez para Israel, talvez é a pergunta que Deus faz para nós como igreja hoje. Que injustiça eu fiz contra vocês, que fizesse com que vocês me abandonassem? O que a palavra está dizendo é isso. O que eu fiz que não te agradou para que você me abandonasse? O que eu fiz que te decepcionou? Se em todo o tempo eu estive com você, olha o que a palavra está dizendo. Eu nunca fui infiel com vocês. Em todo o tempo da história, eu sempre caminhei do teu lado. Amém. Eu sempre estive com você. Eu conduzi vocês pelo deserto e te dei livramento. Coloquei vocês numa terra santa e vocês contaminaram aquela terra. O que eu fiz que vocês pudessem me abandonar, se eu estou com vocês, cuidando de vocês? Olha o versículo 11. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, ainda que não sejam deuses? Todavia, meu povo trocou sua glória pelo que de nada aproveita. Por quê? Por que às vezes a gente deixa o nosso coração ser influenciado pelas coisas desse mundo? Por que a gente tira os olhos do Senhor para confiar nas coisas desta vida? Por que a gente fica esperando alguma coisa do outro? Por que eu entendo que o que vai me sustentar é o meu emprego, é a minha empresa? Por que eu tenho que ficar pensando no quanto eu vou receber no final do mês, se vai dar para pagar tudo? Por que eu tenho que ficar me preocupando com essas coisas? A palavra diz que quem preocupa com essas coisas não somos nós. Não somos nós que temos que preocupar com isso. São aqueles que estão lá fora, que não creem no Senhor. Mas nós não precisamos preocupar com isso. Nós não precisamos preocupar com isso. Mas a verdade é que volta e meia, nós sempre estamos caindo no mesmo problema. Nós largamos o poço de lado para confiar no Senhor. Mas como nós não podemos ver a água, aí voltamos a cavar o poço novamente. Por quê? Porque eu vejo a água. Eu vejo, olha, eu estou vendo. E é daqui que eu tiro o meu sustento. Mas e aí? A cisterna é rota, ela não retém águas. Você pode dormir com a cisterna cheia e acordar com ela vazia. E o que fazer quando encontrar a cisterna vazia? Se você que largou o Senhor para confiar na cisterna vazia, nas cisternas rotas, quando ela estiver vazia, você vai entrar em crise. Você vai ter um sério problema, um distúrbio emocional muito grande. Porque a tua confiança não estava no Senhor. Porque a tua confiança não estava no Deus Todo-Poderoso. Porque a tua confiança não estava naquele que pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou espera.
a tua confiança estava no rendimento, a tua confiança estava no salário, na profissão, no emprego, na experiência, no marido, na esposa, nos filhos. Só que os filhos vão embora. O marido, a esposa, um dia Deus leva. E aí? Aonde está a tua confiança? Porque a cisterna, ela é rota e vai secar, meu irmão. Uma hora ou outra, ela seca. Mas se você está crendo no Senhor, se você está esperando somente no Senhor, Ele é manancial de águas vivas. Ele sempre estará conosco nos momentos mais difíceis que estiver passando, nas piores lutas que estivermos enfrentando. Sempre que pedimos a Ele por socorro, Ele trará água sobre as nossas vidas. Ele nos saciará. Ele renovará as nossas forças. Isto é viver uma fé no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Sabe, o segredo está aonde nós temos colocado os nossos olhos. É aonde estamos colocando os nossos olhos. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que resolver, eu tenho que dar conta disso, eu tenho. E aí às vezes a gente fica nos cobrando algo que Deus poderia resolver com muito mais facilidade. Porque se você está o Senhor não pode fazer. Se você fala, Senhor, faz para mim, Senhor, resolve isso para mim, Senhor, toma essa situação em tuas mãos, aí tudo é diferente. Eu quero descansar, Senhor, e aí tudo é diferente. Tudo é diferente. Então, queridos, se por algum momento você cavou cisternas acreditando que isso era a sua salvação, abra mão dela antes que ela esvazie e você tenha uma decepção muito grande. Não é abrir mão no sentido literal. Se a sua cisterna é uma pessoa, não é que você vai abrir mão daquela pessoa, mas é não colocar a tua confiança nessa pessoa. É entender que é Deus que pode fazer algo por você. É Deus. É Deus. É Deus que tem o controle da tua vida. É Deus, querido. Eu quero orar por você nesta noite. Eu entendo que tem pessoas que estão vivendo de cisterna a cisterna. Tem pessoas que estão cheias de traumas, porque são cisternas que já esvaziaram várias vezes. Não consegue crer no fonte de águas vivas. Está sempre cavando cisternas. E essas cisternas estão sempre decepcionando eles. Eu quero orar por você, querido. Eu quero pedir que você venha aqui à frente. Deus está dando essa direção para orar por você. Para você largar essa cisterna, querido. Para você largar, abrir mão disso. Vem aqui na frente. É só você que tem cisterna, que está colocando a sua confiança em alguma coisa que não deve. Que você deveria confiar no Senhor. Deus está te chamando aqui para você largar essa cisterna. Você precisa abrir mão disso, querido. Senão você vai viver sempre frustrado, sempre decepcionado, sempre arrasado. A vida sempre se
frustração. Por quê? Porque uma hora ela está cheia, mas amanhã ela já está vazia. Aí é mais uma decepção, é mais uma frustração, é mais uma angústia. E aí temos que esperar outra chuva para que a cisterna encha novamente. Se a gente pode crer no manancial de águas vivas, que tem água o ano inteiro, que nos atende a hora que precisamos, que nos socorre nos momentos mais difíceis, que sacia a nossa sede nos momentos mais duros. Quando o deserto vem, não é a cisterna que vai nos alimentar, mas é o manancial de águas vivas. É Ele que vai trazer paz ao nosso coração. Não é se temos cisternas ou não, é Deus, querido, é Deus. Feche os seus olhos agora, põe a mão sobre o teu coração. Vamos orar juntos, querido. Eu vou orar e você vai repetir após mim. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu que cometi 2 males, deixei o Senhor e cavei cisternas rotas que não retêm águas. Eu que tenho vivido de cisterna em cisterna, acreditando que a minha paz, que o meu sucesso, que a minha realização, que a minha vitória estão nas cisternas. Neste momento, eu quero abandonar essa cisterna. Eu quero entulhar esse poço. Eu não quero mais viver limitado a esta cisterna, a esta condição. A partir de hoje, eu abro mão desta cisterna para viver esperando, confiando, crendo somente no manancial de águas vivas, que sempre terá água que eu precisar, sempre dará água nas minhas necessidades, nunca me deixará na mão, nunca me deixará sozinho, nunca me abandonará, nunca me frustrará, nunca me decepcionará. Eu creio que o Senhor Jesus, a partir de agora, torna-se na minha vida manancial de águas vivas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido?